A porta do restaurante se fechou diante de Beatriz com tal brusquidão que a fita da caixa de presente tremeu com a corrente de ar. O menino Theo não compreendeu de imediato que a festa havia terminado sem sequer ter começado. Permanecia de pé no degrau de mármore com a caixa nas mãos, olhando o vidro fosco, atrás do qual já se ouviam risadas, música e o tilintar de taças. Ao lado dele, Lívia segurava um álbum com capas de couro bordô. Beatriz não se moveu. 1 minuto antes, na entrada do restaurante mais caro da cidade, brilhavam as guirlandas. Dona Neuza Silva recebia os convidados com um colar de pérolas e um vestido cor de cereja madura. "Meu rei, aqui está", disse Neuza em voz alta ao ver o filho. Fábio Oliveira sorriu de forma exagerada. Assim sorria quando esperava um buraco. "Mamãe, feliz aniversário", pronunciou. "Filho meu, você me deu a festa com que sonhei a vida toda", cantarolou a sogra, voltando-se para os convidados. "Que restaurante, que salão. Não à toa sempre digo. Meu Fábio é um homem de verdade." Perto do guarda-roupa, ouviram-se sussurros de aprovação. Alguém soltou um ó de admiração ao contemplar os lustres de cristal e os arcos florais junto à escada. Beatriz permaneceu em silêncio. O contrato estava no e-mail dela. O sinal havia saído da conta dela. O menu também ela havia aprovado, porque Dona Neuza passou 3 semanas trocando o filé de peixe pelo costelão e o costelão por algo com mais pompa. Fábio lhe sussurrava então: "Bia, por favor, é só uma vez. Mamãe faz 65 anos. Deixa ela aproveitar." Beatriz havia concordado, desejando manter a paz numa família onde cada celebração se convertia num exame de paciência. Lívia deu um cauteloso passo adiante. "Vovó Neuza, trouxemos um presente para a senhora." Neuza desviou o olhar para a menina. O sorriso permaneceu, mas se tornou fino e tenso. "Espera um momento, querida." Theo levantou a caixa e eu escolhi as xícaras. "Tem florzinhas das que a senhora gosta." Neuza não aceitou o presente. Olhou por cima das cabeças das crianças para Beatriz e depois pousou a mão no cotovelo de Fábio. "Entra você, filho." "Mamãe, agora entramos todos", disse Fábio com insegurança. "Não", sentenciou Neuza. A palavra soou seca, como o estalo de uma fechadura. O porteiro ficou imóvel. A mulher do buquê de flores parou de sorrir. O fotógrafo baixou a câmera. Neuza levantou uma mão cortando o passo de Beatriz. "Entra você, Fábio. Aos outros não convidei para a minha festa." Lívia apertou o álbum contra o peito. Theo baixou a caixa lentamente. Beatriz olhou para o marido. Bastaria um único passo, uma única frase, um único olhar para a mãe dele. Bastaria um simples e humano "mamãe. Esta é a minha família." Fábio não disse nada. Neuza continuou envalentonada. "Não tenho por que dar de comer aos filhos de outros no meu aniversário. Hoje é a minha festa, não o dia em memória do primeiro marido da sua mulher." A Lívia tremeram os lábios. A menina os mordeu de imediato para não chorar. Theo ficou olhando as pontas dos sapatos. "Dona Neuza", disse Beatriz em voz baixa, "a senhora se dá conta do que está dizendo diante das crianças." "Já guardei silêncio tempo demais diante dos filhos de outros", espetou a sogra. "Fábio carrega você, com o seu apartamento, com os seus órfãos, com o meu aluguel, com os problemas da Camila, com as dívidas do Diego. Que pelo menos esta noite seja minha, sem pesos." Em algum lugar às costas deles, alguém suspirou brevemente. Beatriz voltou a olhar para o marido. "Fábio", ele passou a mão pelo queixo. "Bia, não comece. É o aniversário da mamãe. Você vai entrar aí sem nós. Depois falamos." Respondeu. Fábio deslizou o olhar pelos convidados. Voltou-se para a mãe e a porta aberta de onde emanava o calor da cozinha e um perfume caro. "Não posso estragar a festa dela." Neuza assentiu triunfante. Tomou o filho pelo braço e deu um passo para o interior. Logo antes que a porta se fechasse, a sogra lançou por cima do ombro: "E não monte uma cena em público. Uma mulher educada conhece o seu lugar." O vidro se fechou diante deles. Atrás da porta, o barulho se intensificou de imediato. Os músicos começaram a tocar uma marcha. Alguém gritou pela aniversariante. A risada golpeou Beatriz no rosto com mais força que o frio. Theo levantou a vista. "Mamãe, a vovó de verdade não nos convidou." Beatriz se ajoelhou diante do filho. "Então viemos para nada?" perguntou ele. Lívia se virou como se estivesse examinando um cartaz na entrada. A voz da menina soava estranha.
Ela nos chamou de pesos. Beatriz se levantou. Sentia uma opressão no peito, mas seus pensamentos, de repente, se tornaram claros até a crueldade. Não podemos irromper no salão e converter as crianças em testemunhas de uma briga de adultos. Não, meninos, disse Beatriz tomando Theo pela mão. Não viemos para nada. Lívia se virou. Como? Agora sei exatamente o que tenho que fazer. O quê? Sussurrou Theo. Beatriz olhou o letreiro brilhante, atrás do qual o marido já recebia brindes pagos por conta alheia. Nada, meus amores. Vamos preparar para a vovó uma surpresa bem especial. Que surpresa? Perguntou o menino. Uma surpresa justa. Desceram os degraus. O estacionamento já escurecia. Os carros refletiam as luzes do restaurante como água negra. Beatriz ajudou Theo a afivelar o cinto. Tirou o álbum de Lívia e sentou ao volante. Posso jogar fora? Perguntou a filha. Não, é trabalho e é uma lembrança. Já decidiremos o que fazer com ele. O irmão dela atendeu a chamada no segundo toque. Beatriz. A voz de André Costa se tornou cautelosa no mesmo instante. O que aconteceu, André? Estou no restaurante Imperial. Dona Neuza não nos deixou entrar a mim e as crianças no aniversário dela. Onde está Fábio? Dentro. Entrou com ela. Sim, me dá 20 minutos. Não, as crianças já tiveram o suficiente. Então, escuta com atenção. Não discute nada na entrada. Marca a hora e o lugar. Tira uma foto do letreiro. Guarda toda a correspondência sobre o banquete. O contrato está no e-mail. Sim, os pagamentos saíram da sua conta. Quase todos. Pede à administradora cópias das faturas, dos recibos, as confirmações. Não aprove nenhum pedido adicional que pague quem decidiu ser a anfitriã. Beatriz olhou para o restaurante. Atrás do vidro panorâmico. Viu Fábio por um instante. Segurava uma taça de espumante e sorria para um homem mais velho com terno cinza. André, eu quero o divórcio. O irmão não fez mais perguntas. Vem amanhã de manhã ao escritório. Eu mesmo busco os documentos. Hoje você não deve nada a ninguém, nem sequer explicações. Desligou a chamada, fotografou o letreiro, os degraus, guardou o celular no banco de trás e abriu o chat com a administradora do restaurante, a senhora Helena Vargas. Senhora Vargas, boa noite. Rogo que me envie os documentos relativos ao banquete de Dona Neuza Silva, o contrato, a fatura, a confirmação dos pagamentos e o menu acordado. Não pagarei nenhuma partida adicional que exceda o estipulado no contrato. A resposta chegou quase de imediato. Beatriz, boa noite. Sinto muito pelo que ocorreu na entrada. Envio os documentos em 10 minutos. Avisarei o pessoal do salão sobre os pedidos adicionais. Assim, Helena havia visto a cena e o restaurante já havia compreendido que a aniversariante havia deixado na porta a pessoa que havia pago a noite toda. Theo deixou o presente sobre a mesa da cozinha e Lívia apertou o álbum contra o peito. Mamãe, por que você pagou o restaurante? Porque pensava que a paz em casa era mais importante que o dinheiro. E nós não somos mais importantes. Sim, vocês são. Hoje entendi. Tarde demais. Disse que éramos como estranhos. Para mim vocês são a minha família, pronunciou Beatriz em voz baixa. E não permitirei que ninguém volte a negar isso. Theo levantou a cabeça. Fábio também pensa assim. Hoje escolheu o silêncio. Às vezes, com isso basta. Perto das 10 da noite, o telefone começou a vibrar. Na tela apareceu o nome Fábio. Beatriz não atendeu. Em seguida chegou uma mensagem. Onde vocês estão, mãe? Está preocupada. Ficou muito feio. A segunda mensagem foi mais longa. Helena me passou uma fatura pelos pedidos extras. Por que você montou isso? Fiquei como um idiota diante de todo mundo. Quando a chave girou na fechadura, as crianças já estavam nos quartos. Fábio entrou bruscamente, jogou o casaco sobre o banco do hall com um ruído surdo e passou para a cozinha. Cheirava a álcool e irritação. Você está contente? Perguntou sem saudar. Beatriz estava de pé junto à mesa, onde ainda restavam os guardanapos do jantar. Não. Mamãe passou a noite toda à base de remédios depois que vocês jogaram as crianças fora. Não inverta. Fábio bateu na mesa com a palma da mão. Um prato tilintou. Você poderia ter entrado mais tarde. Poderia ter esperado. Poderia não ter atiçado o fogo. A porta se fechou diante de Lívia. Theo foi pelos nervos. Mamãe tem um caráter difícil. Sua mãe tem descaramento. E você, covardia, o piscar.
como se tivesse salpicado água no rosto dele. Cuidado, Beatriz. O que você quer dizer com isso? Beatriz pegou o telefone e abriu o e-mail que havia chegado de Helena Vargas minutos antes. Havia 4 arquivos anexos: contrato, fatura, confirmação de pagamentos, menu acordado. Amanhã vou ver André. Apresentamos a ação. Divórcio. Fábio soltou uma risadinha. Não me faça rir. Por um aniversário, por deixar meus filhos na rua. Seus filhos, repetiu bruscamente. Exato, seus filhos. Vivo há 5 anos com vocês, pagando, ajudando, suportando a sombra eterna de Paulo, e agora me pintam como o vilão. Beatriz fechou o e-mail com calma. Você não pagou por este apartamento. Ele pertence a mim, a Lívia e a Theo. Herdamos ao falecer Paulo. Você veio aqui com 2 malas e um notebook. Fiz reformas. As reformas eu paguei. Pode buscar os recibos? Tínhamos uma vida em comum. A vida em comum não te converte em proprietário das partes das crianças. Fábio empalideceu, e o apartamento da minha mãe soltou uma risada rouca. Tente tocar nele. O contrato de locação está no meu nome. Não existe nenhum contrato. É o meu apartamento de solteira. Permiti a dona Neuza morar lá de graça porque você pediu para ajudar a sua mãe. Você não vai se atrever. Já me atrevi. Amanhã André prepara a notificação. Ele se virou, caminhou pela cozinha e depois girou de novo. Amanhã você estará pedindo perdão. Não, vou reclamar a metade do negócio. A participação herdei do meu primeiro marido. Então, uma compensação. Por quê? Pelos anos da minha vida, na cozinha se fez tal silêncio que se ouviu o rangido da cama do quarto de Theo. O menino não dormia. Beatriz baixou a voz. Não grite. As crianças ouvem. Pois que ouçam, disse Fábio com raiva. Que saibam que tipo de mãe tem. A porta do quarto das crianças se abriu. No umbral apareceu Lívia com uma camiseta de ficar em casa. Já sabemos, disse. Ela não nos abandonou. Fábio ficou paralisado. Lívia, vá para o seu quarto. Os adultos não vão a uma festa quando deixam as crianças na rua. Beatriz se aproximou da filha. Lívia, por favor, vá com Theo. A menina não obedeceu de imediato. Depois se virou e foi. Fábio se sentou numa cadeira passando as mãos pelo rosto. Você os pôs contra mim. Não, você se arranjou sozinho. Vou falar com a minha mãe. Fale, mas já não em meu nome. Ele levantou a cabeça. O que você quer? Que eu vá embora? Com calma, sem dramas, que recolha as suas coisas e nos deixe em paz. Fábio soltou uma risada curta e amarga. E se não quiser, então haverá um julgamento. Você acha que o seu irmão vai me assustar? Não. Os documentos vão assustar, Lumais. Levantou-se de um salto e marcou o número da mãe. Pôs no viva voz como se fosse celebrar um julgamento caseiro. Neuza atendeu quase no mesmo instante. Filho, o que acontece? Estou em casa. Beatriz diz que se divorcia e que quer te expulsar do apartamento. Ouviu-se um grito de indignação do outro lado da linha. O quê? Como se atreve? Diga a ela que não se esqueça de quem é. Você é o marido, o chefe da família. Você pagava tudo. Beatriz pegou o telefone, abriu o e-mail reenviado, escreveu o endereço de André e acrescentou uma breve linha. Começamos amanhã, anexo do restaurante. Neuza continuava gritando. Que essa viúva se dê com um canto nos dentes porque você se casou com ela e os 2 filhos. E não penso em sair do apartamento. É a casa do meu filho. Ele mesmo me disse. Fábio empalideceu. Mamãe, agora não. Ponha ela no lugar. Se lhe ocorrer contar os centavos, lembre a ela quem lhe deu de comer. Beatriz pulsou enviar. A mensagem foi. Quase no mesmo instante apareceu na tela a resposta do irmão recebido. Te espero amanhã. E não fique sozinha com ele se começar a ameaçar. Beatriz levantou a vista para Fábio. Ele ainda segurava o telefone, mas já não parecia o dono da situação, e sim alguém que havia escutado a própria mentira ressoar com a voz da mãe. Neuza disse num tom mais baixo ao telefone. E se atrever a tocar no meu apartamento? Levantarei toda a cidade que tente demonstrar que não é seu. Pela primeira vez em toda a noite, Beatriz respondeu diretamente à sogra. Não serei eu quem demonstre, dona Neuza. Os documentos já demonstraram tudo. Na manhã seguinte, Fábio entrou na cozinha como se a noite anterior só tivesse ocorrido um pequeno contratempo. Beatriz estava servindo um chocolate quente para Theo. Lívia estava sentada à mesa. No parapeito da janela repousava o álbum Bordeaux
e a caixa com o jogo de chá de porcelana. Os presentes haviam voltado para casa, embora tivessem sido escolhidos para a alegria de outros. À tarde temos que ir ver a mamãe, disse Fábio. Theo levantou a colher e ficou quieto. Beatriz não se virou. Para quê? Mamãe, não comece. Minha mãe não dormiu a noite toda. As crianças também não dormiram bem, disse Beatriz. Claro que a eles você não perguntou. Fábio fez uma careta. Passei da conta. Mas você ontem montou uma saída teatral. Helena me passou a conta dos pedidos extras. Os convidados viram tudo. Fiquei como um idiota. Ficou como um marido que entrou no salão sem a mulher nem os filhos. Mamãe disse coisas que não sentia. Pelos nervos disse para Lívia e Theo. À tarde iremos ver a mamãe, repetiu ele. Você se desculpará pela sua brusquidão. As crianças darão os presentes e sanamos o tema. Theo aproximou a caixa para si. Já não quero dar para ela. E não vai dar, disse Beatriz. Você está falando sério com o divórcio por uma única noite, pela escolha que fez num minuto. Eu não escolhi ninguém. Entrou. Mamãe teria tido um ataque. A Lívia ontem tremiam as mãos. Theo chorou no banheiro. A dor dele para você vale menos. Fábio encolheu um ombro. A porta se fechou. Já era tarde. Lívia se levantou. Mamãe, estamos prontos. Fábio se interpôs no caminho. Não terminamos. Terminaremos através do meu advogado. Sou seu marido. Um marido não abandona a família nos degraus. Entrecerrou os olhos. Este apartamento também é meu. Não esqueça. Beatriz tirou uma pasta do armário e a pôs sobre a mesa. O apartamento nos pertence a mim, a Lívia e a Theo. Após a morte de Paulo Martins, tudo se formalizou legalmente. O seu empadronamento não te converte em proprietário, mas me dá direito a viver aqui. E momentaneamente, por isso te proponho que vá embora pacificamente. Se negar, haverá um julgamento. Beatriz ajudou as crianças a se vestirem e saiu sem olhar para trás. 40 minutos depois, subia ao 3º andar do edifício de escritórios da empresa Legados Martins. Junto à sala de reuniões, pendia um retrato de Paulo Martins. Perdoe-me, Paulo, disse Beatriz, quase sem voz. Suportei tempo demais a insolência alheia acerca dos nossos filhos. Ele diria que você reagiu a tempo. Ouviu-se às costas dela. André Costa estava na porta do escritório com uma pasta na mão. Sobre a mesa já havia extratos bancários, o contrato do restaurante, confirmações de pagamento e a correspondência com Helena Vargas. O apartamento onde você vive está no seu nome e no das crianças por herança, começou o irmão. As partes de Lívia e Theo estão protegidas. Fábio não tem direito a reclamar parte da moradia. Se aferra ao empadronamento. Não gera direito de propriedade. Após o divórcio, pode-se solicitar o fim do direito de uso. Se não for voluntariamente, apresentaremos outra ação. E o apartamento onde vive Neuza é um bem privativo seu, anterior ao casamento. Não há contrato de locação, nem pagamentos, nem compromisso por escrito. Permitiu que Dona Neuza vivesse lá a título gratuito. Essa permissão pode ser revogada mediante notificação. Entrou no escritório o gerente da Legados Martins, Manuel Andrade, e estendeu umas folhas ordenadas por meses. Revisei as transferências aos familiares de Fábio Oliveira. Para Camila se enviava dinheiro para microcréditos, o tratamento do filho e gastos escolares para Diego, para multas, dívidas do depósito, o conserto do carro, para Dona Neuza para gastos e condomínio, remédios, um spa. Manuel mencionou a soma total. Com esse dinheiro, Lívia poderia ter estudado 2 anos no exterior e Theo teria tido bons professores particulares até terminar o ensino médio, acrescentou o irmão. Aceitaram a ajuda e ontem chamaram os seus filhos de pesos. Manuel pôs outra folha diante dela. Há correspondência sobre o restaurante. Fábio pediu aumentar o orçamento e não dizer à mãe quem pagava. Beatriz leu. Não diga que paga você. Eu mesmo explico. E explicou. Pronunciou ela muito generosamente. O telefone vibrou. Na tela apareceu o nome da irmã de Fábio, Camila. Beatriz ativou o viva voz. Mas o que você montou? Começou ela sem saudar. Mamãe mal se levantou esta manhã. Fábio está destruído. Você envergonhou a família. Quem envergonhou a família foi Dona Neuza quando não deixou entrar as crianças. Ai, deixe de crianças. Quando vai me fazer a transferência para o pagamento? Não voltarei a transferir nada. Nunca. Do outro lado da linha se fez silêncio. Tenho filhos.
Eu também tenho 2. Ontem você estava no guarda-roupa e não disse nada. Eu não vi nada. Você usava uma jaqueta verde com uma taça de espumante. Quando Dona Neuza disse pesos, você se virou para Diego. Fábio já te porá no lugar. Que faça através do meu advogado. Beatriz desligou a chamada. Ao meio-dia, a ação de divórcio estava preparada. O irmão lhe explicou. Vocês não têm filhos em comum. A guarda de Lívia e Theo não concerne a Fábio. As questões patrimoniais irão separadamente. Esta tarde virão, disse André. Quem? A mãe? A irmã? O irmão? Fábio os chamará para pressionar em grupo. Acham que a casa é deles. Beatriz olhou o retrato de Paulo. Ontem já tive medo. Quando a porta se fechou diante das crianças, já não há nada a temer. À tarde recolheu Lívia e Theo da escola. Perto do portão, Beatriz viu o carro de Fábio. Junto à porta estavam Dona Neuza, Camila e Diego. Mamãe, disse Theo em voz baixa. Estão aqui. Beatriz chamou o irmão. Vieram. Estou perto. Mantenha a porta aberta. Ative a gravadora. As crianças direto para os quartos. Ligou a gravadora do celular antes de entrar no elevador. Neuza entrou primeiro como se voltasse à própria casa. Bom, enfim, disse tirando um colete de pele. Vamos ter uma conversa de adultos. Tirem os sapatos, respondeu Beatriz. A sogra ficou gelada. O quê? O apartamento está limpo. Diego soltou uma risada, mas tirou os sapatos. Camila se sentou no sofá. Fábio estava de pé junto à janela, disposto a guardar silêncio atrás das costas dos outros. Crianças, para o quarto de vocês, disse Beatriz. As crianças foram para os quartos. Diego abriu a geladeira. Posso comer algo? Venho do trabalho. Feche, disse Beatriz. Venha para cá. E sim, somos quase família. O quase acabou ontem no restaurante. Neuza se aproximou da mesa. Escuta, Beatriz. Ontem humilhou o meu filho. Me deixou com uma dívida. Hoje ofendeu Camila negando a ajuda. E agora ameaça com o divórcio. Isso não vai ficar assim. Já ficou. Você vive no apartamento de Fábio. Beatriz tirou da pasta uma cópia da certidão do registro. Não venha com papeizinhos. Meu filho comprou esta moradia quando se casou com você. Fábio veio aqui depois do casamento com as malas. Explique a ela, gritou a sogra para o filho. Fábio passou a mão pelo queixo. Bia, deixemos os documentos. Éramos uma família. Meu filho te deu proteção. A proteção eu vi ontem, e o respeito ouvi no mesmo lugar. Camila se levantou. Quer deixar Fábio sem nada? Veio sem nada. Devolverei ao ponto zero. Diego riu. Nossa, que amor. Você também não receberá mais transferências. O sorriso desapareceu do rosto dele. E eu, o que tenho a ver? Que o meu falecido marido não criou uma empresa para pagar as suas multas. No hall soou o ferrolho. A partir daqui com mais detalhe, disse André. O irmão de Beatriz entrou sem pressa, tirou o casaco e deixou uma pasta de couro sobre o console. Estamos resolvendo um assunto familiar, disse Camila. O assunto familiar terminou quando vieram em grupo a um apartamento alheio para ameaçar a proprietária. Alheio. Neuza se engasgou de indignação. É o apartamento do meu filho. André abriu a pasta. Mostre-me o documento. Neuza se voltou para Fábio. Mostre. Fábio guardava silêncio. Filho. Esfregou a ponte do nariz. Mamãe, é mais complicado. O que você quer dizer com complicado? André pôs sobre a mesa a cópia da certidão. Proprietária Beatriz Costa Oliveira. Lívia Martins Costa. Theo Martins Costa. Título herança. Após o falecimento de Paulo Martins, Fábio Oliveira não figura como proprietário. Neuza pegou o papel e o rosto dela se encheu de manchas. É uma falsificação. Pode solicitar uma certidão você mesma. Camila se virou para o irmão. Eu vi. Você disse outra coisa. Diego franziu a testa. Disse que havia comprado o apartamento de 3 quartos depois do casamento. Disse que vivíamos bem. Balbuciou Fábio. Não disse isso. Espetou Camila. Neuza jogou a folha sobre a mesa. Embora assim fosse, é o marido dela. A metade é dele. Não, disse André. Um bem herdado não se converte em ganancial pelo mero fato do casamento, e as partes das crianças também não se convertem num bolo familiar. E o meu apartamento? Neuza apontou com o dedo para a dona, aquele onde vivo eu. Fábio alugou para mim. Não há aluguel nenhum, disse Beatriz. É o meu apartamento de solteira. Neuza ficou petrificada.
Camila se sentou lentamente. Espera, como que seu? Comprado antes do meu casamento com Fábio. Permiti a dona Neuza viver lá de graça. Diego olhou fixamente para o irmão. Disse que o aluguel era de R$ 2.000 ao mês. Não disse a quantia. Sim que disse, replicou Camila. E ainda se gabava da reforma. A reforma Beatriz pagou, disse André. Há faturas. Neuza empalideceu. Fábio, ele desviou o olhar. Mamãe, que importa quem fez a transferência? Éramos marido e mulher. Para mim sim há uma grande diferença, gritou ela. Disse a todo mundo que o meu filho me mantinha. Isso sim é verdade, observou André seco. Disse a todo mundo. Camila perguntou em voz baixa. E o restaurante? Beatriz tirou outra folha. A parte principal do banquete paguei eu. Não, exalou Neuza. Sim, disse André. O contrato está no nome de Beatriz. As partidas adicionais pediram vocês. Correrão por conta de vocês e de Fábio. Diego se sentou numa cadeira. Oh, sim, que ontem não a deixamos entrar num banquete que ela mesma havia pago. Camila tapou a boca com a mão. Começou a temer pelas próprias dívidas. Neuza encontrou forças para um último ataque. Não vai me fazer nada. Sou pensionista. Não sairei do apartamento e Fábio não sairá daqui. Tente nos expulsar. Todo o prédio vai saber que tipo de pessoa você é. André recolheu as folhas. O prédio pode saber. O tribunal também. Aos documentos gostam do silêncio, mas se leem em voz alta. Fábio deu um passo para Beatriz. Basta. Falemos sem eles. Beatriz, não quero me divorciar. Deveria ter pensado na porta do restaurante. Não expulse a minha mãe. Tem a pressão alta. Os meus filhos têm dignidade. Os deles para ele. Neuza soltou um grito. Assim que esses meninos são mais importantes que eu. Do quarto das crianças saiu Theo. Segurava a caixa de presente. Não somos esses, disse o menino. Somos Lívia e Theo. Deixou a caixa no chão aos pés de Neuza. Tome. Não quero que esteja na nossa casa. Lívia apareceu atrás do irmão com o álbum nas mãos. Nós não fechamos a porta para as pessoas que vêm com presentes. André se aproximou das crianças. Meninos, recolham as coisas para uma noite. Vem comigo. Os adultos têm que terminar de falar. Não sairei da minha própria casa, disse Fábio. Não é a sua casa, respondeu Lívia em voz baixa. Ele se sobressaltou, mas Beatriz se interpôs entre eles. Não se atreva a se aproximar dela. Neuza pegou o colete. Vamos embora, Fábio. Amanhã virei com gente e veremos como cantam então. Traga-os, disse André. Só avise que entrar numa moradia alheia, sem o consentimento do proprietário, acarreta problemas. Diego se levantou primeiro. Camila não dizia nada, mas pelo rosto se via que já calculava a quem ligar agora para pedir dinheiro. Neuza saiu sem ter colocado bem o colete. Fábio ficou junto à janela. Tenho a posse daqui e tenho direito. André assentiu. Momentaneamente, sim. Por isso não vamos infringir a lei. Mas a partir de hoje, cada um dos seus atos formará parte do caso. Beatriz ajudou as crianças a recolher as mochilas. Lívia pegou o álbum, mas deixou a caixa junto à porta. Ao sair, Beatriz parou junto a Fábio. Hoje você poderia ter dito a verdade à sua mãe você mesmo. Agora ela descobrirá através dos papéis. Você se arrependerá, sussurrou ele. Já me arrependi de ter me casado com você. No carro de André, as crianças dormiram de imediato. Beatriz ia no banco do carona apertando o telefone. A gravadora continuava funcionando. Parou a gravação e enviou o arquivo ao irmão. Vai servir de algo? Perguntou. Como prova da coação? Sim, como substituto de um documento. Não, mas hoje eles mesmos disseram o suficiente. Na tela piscou uma mensagem de Neuza. Amanhã, todo o prédio vai saber que você ameaçou uma pensionista e Fábio já lembrará quem é a verdadeira família. Beatriz mostrou a mensagem ao irmão. André a leu e virou o carro para a casa dele. Então, amanhã começaremos com a notificação para Dona Neuza e com a proibição de montar um teatro familiar no seu apartamento. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com o som de uma mensagem alheia. O telefone estava na mesinha de cabeceira do quarto de hóspedes de André, onde havia passado a noite com as crianças. Lívia dormia na cama-cama, de costas para a parede. Theo se havia encolhido ao lado dela num colchão, abraçando um ursinho de pelúcia que o irmão havia encontrado no armário dos filhos já maiores. A mensagem era de Fábio. Basta de espetáculos. Volte para casa. Mamãe, espera uma desculpa.
Beatriz olhou a tela sem raiva. Havia se consumido na noite anterior quando Theo deixou o presente aos pés de Neuza e disse que eles não eram esses. Restava uma clareza pesada dessa que chega depois de uma longa noite diante de uma porta fechada, quando já ninguém promete milagres. Mas por fim se diz a verdade. Escreveu uma resposta para assuntos de divórcio e moradia. Fale com André Costa. As crianças não toque. 1 minuto depois, Fábio enviou outro. Você se arrependerá. Sem mim você não é ninguém. Só uma viúva com a herança de outro. Beatriz fechou o chat e reenviou a conversa ao irmão. André já estava na cozinha, preparava café e ordenava papéis. De um lado estava a ação de divórcio, do outro a notificação a Dona Neuza para o fim da ocupação gratuita. Você viu? Perguntou ele. Fábio diz que não sou ninguém. Perfeito, que continue escrevendo. Às vezes a gente tem um talento especial para ajudar o advogado da outra parte. Theo saiu descalço, sonolento com o cabelo bagunçado. Hoje voltamos para casa. Beatriz se agachou diante dele. Depois da escola recolheremos algumas coisas necessárias, mas por agora viveremos na casa do tio André. Por Fábio, porque os adultos têm que resolver tudo com calma, e o meu quarto continuará sendo meu. Claro, a casa é de vocês. Nenhum rancor tirará. Lívia apareceu na porta já vestida. De verdade pode viver na nossa casa se mamãe não quiser. André respondeu antes que Beatriz, enquanto tiver a posse do imóvel. Não se pode expulsar pela força. Não vamos infringir a lei porque a lei está do nosso lado. Primeiro a notificação, depois o julgamento. Significa que as pessoas honestas têm que esperar, sim, mas depois não têm que dar explicações. Depois do café da manhã, Beatriz levou as crianças à escola. Na porta, Lívia parou. Mamãe, se alguém perguntar pelo aniversário, diga que a festa familiar não era para nossa família. E se rirem, os que mais riem costumam ser os que não têm nada inteligente para dizer. Theo pegou a irmã pela mão. Entraram juntos no prédio. André entregou 2 envelopes a um mensageiro. Um era para Fábio no endereço do apartamento de Beatriz, o outro para Dona Neuza no apartamento de solteira. Enviamos por AR com aviso de recebimento, disse. Além disso, entregaremos cópias em pessoa se for possível sem que haja briga. Montará um escândalo. Que monte! O importante é que o público tenha os documentos. Manuel Andrade entrou com um tablet e extratos bancários. Beatriz, cancelei as transferências periódicas. Para Camila Oliveira, não chegará o pagamento no fim da semana. Para Diego Oliveira, tampouco. Obrigada. Um detalhe mais. Dona Neuza ligou ontem à contabilidade do restaurante. Exigia que te carregassem os gastos adicionais. Recusaram. A senhora Vargas está disposta a confirmar quem pagou o banquete e quem pediu os extras. André sorriu levemente. Estão começando a entender que o conto acabou. Ao meio-dia, o telefone de Beatriz começou a vibrar sem parar. Camila ligou 5 vezes. Depois choveram as mensagens. Você não pode nos deixar na mão justo antes do dia de pagamento. Tenho filhos. Fábio diz que só está assustando. Se o meu ex se inteirar das dívidas, vai tirar as crianças de mim. Beatriz leu a última mensagem 2 vezes e pela primeira vez respondeu: fale com o pai dos seus filhos oficialmente. Eu já não cubro os seus empréstimos. A resposta foi instantânea. Você está se vingando nas crianças. Beatriz escreveu: não por fim. Deixei de tirar, dos meus. Deixou o telefone. Paulo Martins não havia criado a empresa para uma família que chamava os filhos de estranhos. Depois de comer, Diego irrompeu no escritório. Manuel saiu ao vestíbulo. Diego, tinha hora marcada. Diga a Beatriz que é um assunto familiar e que não se esqueça do depósito. A empresa não cobre as dívidas privadas dele. Diego se aproximou. Paulo Martins me teria respeitado. Nem sequer se conheceram. Diego olhou para o segurança e foi embora, dando uma portada. Manuel voltou ao escritório. Ainda não acredita que se fechou a torneira. Terá que se acostumar. Beatriz riu pela primeira vez em todo o dia. Ao entardecer, recolheu as crianças. Lívia subiu no carro em silêncio. Theo demorou em colocar o cinto e depois perguntou: Fábio está bravo conosco? Está bravo com a verdade? A verdade pode enfurecer. Pode se uma pessoa se escondeu muito tempo atrás de uma mentira. Theo franziu a testa. Eu queria dar as xícaras para ela. E eu? Por que mentem os adultos? Beatriz se dirigiu ao apartamento onde vivia Neuza, mas parou perto do pátio,
porque às vezes a mentira parece mais barata que a valentia. E depois chega a conta. Como engolir isso? Perguntou Lívia. Exato. Perto dos portões de Neuza, já havia um pequeno grupo de vizinhas no centro do pátio. A sogra segurava um envelope e falava tão alto como se estivesse numa praça. Olhem, boa gente, expulsam uma pensionista da casa nora, rica e desalmada, decidiu me pôr na rua. Carmen estava ali com uma sacola de compras, esperando claramente a sua vez para falar. Neuza viu o carro. Aí está, veio para se regozijar. Beatriz saiu sozinha, disse às crianças que ficassem dentro. Boa tarde nada. Me manda papeizinhos? Quem você pensa que é para expulsar a mãe do seu marido da casa dela? A proprietária. As vizinhas se olharam. Não acreditem nela. Neuza agitou o envelope. Este apartamento meu filho alugava. Ele pagava. Carmen tossiu. Pois dona Neuza, que o seu filho continue alugando. Para outro lugar, você não se meta. E por que não? Se reuniu todo o pátio. Eu vinha com as minhas compras e agora estou recebendo uma lição de direito imobiliário. Uma das mulheres se pôs a rir. Beatriz entregou à sogra uma cópia da notificação. O prazo está indicado na carta. Nesse tempo pode encontrar tranquilamente outra moradia e transferir as coisas. Não sairei daqui para lugar nenhum. Então, o assunto resolverá um juiz. Você acha que um juiz vai expulsar uma pensionista à rua? Um juiz olhará os documentos. Carmen suspirou. Alguns não se ruborizam quando mentem. Eu mesma vi quem pagou o encanador, quem trouxe os remédios, quem recebia o mensageiro com os medicamentos. O seu filho vinha tomar chá e bebia o seu. As vizinhas começaram a cochichar. São todas umas invejosas, gritou Neuza. Beatriz não discutiu. Voltou tranquilamente ao carro. Estava gritando de novo? Perguntou Theo. Sim, a vizinha é engraçada. Carmen fala pouco, mas acerta em cheio. À tarde, Beatriz foi ao apartamento para pegar coisas. André a acompanhou. Fábio abriu a porta em calça de moletom e camiseta. Na cozinha havia uma caixa de pizza vazia. Pensei que viria sozinha, disse ele. Não pense mais por mim. André entrou no hall. Fábio, viemos recolher as coisas das crianças e de Beatriz. Sem discussões, esta é a minha casa também. A sua posição está clara. Repita no julgamento. No quarto das crianças, Beatriz guardava o uniforme de Theo, os livros de Lívia, carregadores, remédios, alguns livros favoritos. Fábio estava no umbral. Você os pôs contra mim. Eles ouviram tudo. Me equivoquei. Beatriz levantou a vista. É um reconhecimento ou uma forma de me reter? Ele guardou silêncio. Não devia falar assim com a mamãe. Mas você também poderia ter se posto no meu lugar, Fábio. A porta se fechou diante das crianças. Em que lugar tinha que me pôr eu? Não queria um escândalo. E conseguiu um divórcio. Apertou os lábios. André apareceu no corredor. Bia pegou os documentos? Sim. Fábio disse de repente. Não vou embora. Isso já está registrado, respondeu o irmão. Demandem onde quiserem. Enquanto eu tiver a posse daqui, viverei aqui e trarei os meus amigos. Melhor não convide estranhos sem o consentimento dos proprietários, disse André, especialmente depois da gravação com as ameaças. Você está me chantageando. Estou advertindo. Na cozinha, o telefone de Fábio tocou. Viu o nome da mãe e desligou com irritação. Um segundo depois, a chamada se repetiu. Atenda, disse Beatriz. Está preocupada pelo apartamento. Foi para o quarto, mas a voz se ouvia igual. Mamãe, estou solucionando. Não grite. Beatriz fechou o zíper da bolsa. Resultava desagradável estar entre aquelas paredes enquanto a mentira alheia corria pelos quartos, chocando contra os móveis de Paulo. Na porta, Fábio tentou deter. Lá de novo. Amanhã quero uma reunião, sem as crianças, com André. Para quê? Para chegar a um acordo. André olhou para a irmã. Podemos no escritório. Na sala de reuniões às 3. No dia seguinte, Fábio chegou à empresa com um terno escuro que Beatriz havia comprado para o último aniversário dele. Acompanhava-o um jovem advogado com uma maleta cara. Na sala de reuniões estavam Beatriz, André e Manuel Andrade. Sobre a mesa havia água, as pastas estavam abertas. O advogado de Fábio começou com segurança. Meu cliente está disposto a um acordo amigável, mas considera necessário discutir uma compensação pelas melhorias na moradia.
a participação no negócio e os danos morais. André arqueou as sobrancelhas. Danos morais. Por quê? Pela humilhação pública no aniversário da mãe dele. Manuel tossiu disfarçadamente. Beatriz permaneceu em silêncio. Tirou o contrato do restaurante e o pôs diante do advogado. O banquete principal paguei eu. A mim e as crianças não nos deixaram entrar. O advogado leu rapidamente a primeira página. A segurança dele diminuiu. André acrescentou os extratos bancários, a reforma, os móveis e os gastos de condomínio foram pagos por Beatriz. Fábio não apresentou nenhum investimento substancial. Eu comprava a comida, disse Fábio. Se encontrar os tickets do pão dos últimos 5 anos, discutiremos o valor espiritual do pãozinho. O advogado folheou os documentos. O do negócio tem que estudar separadamente. A participação foi recebida por herança, disse o irmão. Na gestão da empresa, o cliente dele não participava. Interveio Fábio. Beatriz olhou para ele. Ontem apoiou a sua mãe quando chamou as crianças de pesos. André resumiu. A proposta é a seguinte. Fábio, recolha os seus efeitos pessoais, abandone o apartamento, não se oponha ao divórcio e não difunda mentiras sobre o direito de propriedade. Beatriz não exige a devolução da ajuda prestada aos familiares dele. O advogado se pôs em guarda. De que somas estamos falando? Manuel lhe passou a tabela. Fábio tentou arrebatar a folha, mas foi tarde. O advogado viu a cifra final e, pela primeira vez, olhou para o cliente sem a mesma confiança. Você disse que a ajuda era mútua. Não era, resmungou Fábio. E pela parte dele, onde estão as provas? Éramos uma família. André fechou a pasta. Por isso propomos nos separar sem circos. Fábio se levantou. Não assinarei. Não reconheço nada. Que decida um juiz. Beatriz não o deteve. Vai. Você acha que ganhou? Acho que deixei de perder. Saiu sem se despedir. O advogado ficou 1 segundo. Recolheu os papéis e disse em voz baixa: entrarei em contato com o representante de vocês depois de estudar os documentos. Quando a porta se fechou, Manuel pronunciou: parece que o defensor dele acaba de descobrir a quem defende. Não passa nada, respondeu André. Às vezes é útil começar uma relação com a verdade. Neuza voltou a montar um alvoroço no portão dela. Beatriz não pensava ir, mas Carmen ligou diretamente. Beatriz, a sua sogra convocou uma reunião aqui. Diz que amanhã vai trancar a porta por dentro com uma corrente. Já ligou para Fábio e ele já chegou. Gritam que dá gosto com muito sentimento. Obrigada, Carmen. Não irei. Não se meta em conflitos. Que vai. Eu estou aqui muito culturalmente com a minha sacola de lixo. 1 minuto depois, a vizinha não havia desligado e Beatriz ouviu as vozes no pátio. Não me disse que a moradia era dela, gritava Neuza. Disse a todo mundo que o meu filho me mantém. Mamãe, basta já. A voz de Fábio se quebrou. Depois se ouviu a voz de Carmen. Bom, enfim o prédio se inteirou da verdade. 1 semana depois, Dona Neuza trocou a fechadura. Fez pela manhã enquanto os varredores amontoavam as folhas molhadas perto do portão e Carmen trazia do supermercado um pão e uma caixa de leite. Um serralheiro com uma jaqueta manchada de graxa mexia na porta. Neuza estava ao lado com um hobby bordô com adornos dourados, dando ordens como se estivesse passando revista. Ponha mais forte, dizia. Me saíram inimigos por aqui. A família hoje em dia é pior que os ladrões. Carmen parou na escada. A senhora, Dona Neuza, conta a família por chaves. E a você o que importa? Nada, pura curiosidade. A proprietária já sabe que estão trocando a fechadura sem permissão. O serralheiro levantou a cabeça. A ver, de quem é o apartamento? Meu segundo os papéis. Precisou a vizinha. Neuza arrebatou o cilindro velho ao serralheiro e o meteu no bolso. Por consciência. É meu. Os papéis a gente falsifica. Carmen olhou à porta e depois ao serralheiro. Homem, dê ao menos uma nota fiscal. Aos juízes adoram que a gente compre as próprias provas. 1 hora depois, Beatriz recebeu da vizinha uma foto da nova maçaneta e uma breve mensagem. A sua inquilina se atrincheirou. Acabaram os sentimentalismos. Começa a ferragem. Beatriz estava no escritório de André. Trocou a fechadura. Disse André leu a mensagem. Era de esperar. Não iremos de imediato. Prepararemos a visita. Documentos. Serralheiro. Testemunha e o agente da autoridade por conflito doméstico. Não forçamos, não gritamos, não pegamos nada.
Nosso objetivo é demonstrar que não se permite o acesso à proprietária. Vai gritar. Que grite. Os gritos não mudam o direito de propriedade. Beatriz olhou a pilha de papéis. Quanto mais vai durar isso? Mais do que você gostaria, mas menos do que durou a sua paciência. Ao meio-dia ligou Helena Vargas. Beatriz, desculpe o incômodo. Fábio Oliveira e a mãe querem vir ao restaurante, exigem discutir a conta dos pedidos adicionais. E o que querem de mim? Insistem em que você aprovou a ampliação do horário do salão e as bebidas. Expliquei que não há confirmação por escrito, mas Dona Neuza disse que trará os familiares e que vai armar um escândalo. Armar um escândalo, citou textualmente, e de forma suave. Beatriz fechou os olhos um segundo. Irei. Não para pagar para que o ouçam diante de testemunhas. Então, melhor às 3. O salão estará tranquilo. André levantou a vista. Vamos juntos. Quero ir primeiro ao apartamento. Não, primeiro o restaurante. Ali eles mesmos nos servirão numa bandeja uma nova comédia com documentos. Às 3. O vestíbulo do Imperial tinha um aspecto muito diferente ao da noite do aniversário. Sem música nem convidados. O mármore parecia frio. Helena Vargas recebeu Beatriz junto ao balcão de recepção. Usava um terninho e uma pasta com cópias nas mãos. Junto à janela já estavam Fábio, Neuza, Camila e Diego. Neuza segurava a bolsa com ambas as mãos, como se preparasse para se defender. Camila consultava nervosamente o celular. Diego olhava a vitrine das sobremesas. Fábio viu Beatriz e deu um passo adiante. E você por que veio? Para escutar como paga o aniversário da sua mãe. Neuza se acendeu. Não se atreva a zombar. Por culpa sua. O restaurante reclama dinheiro a uma pensionista. Helena com calma. Deixou a pasta sobre o balcão. Dona Neuza. As partidas adicionais a senhora pediu. A ampliação do horário do salão confirmou Fábio Oliveira. O banquete principal pagou Beatriz segundo o contrato. Mentira, gritou a sogra. Pagou o meu filho. Helena abriu a primeira página. Cliente. Segundo o contrato Beatriz Costa. O ingresso do sinal e do resto do importe se reflete aqui. Camila se inclinou sobre o papel. E aí, é verdade que põe o nome dela. Diego assobiou por baixo. Oh, sim. O que comemos com o dinheiro dela? Celebraram o aniversário com o dinheiro da pessoa a quem não deixaram entrar no salão, respondeu Helena. Fábio se virou. Bruscamente assim a administradora. Não tem direito a formular assim. Só falo dos documentos e do fato ocorrido na entrada que presenciou o pessoal. Neuza bateu no balcão com a mão. Foi ela sozinha. Ninguém a expulsou. Helena olhou para Beatriz e depois de novo para Neuza. Temos câmeras na entrada. A gravação se conserva por um tempo limitado, mas já se guardou uma cópia do fragmento a pedido da cliente do banquete. Fábio empalideceu. Bia, o que acontece? Estava coletando provas? Não, deixei de fechar os olhos. Camila retrocedeu um passo. E quanto é o adicional? Helena disse a quantia. Diego soltou um palavrão. Tanto dinheiro. Por quê? Pelo espumante, pratos quentes adicionais, a ampliação do horário, o saxofonista e a mesa de sobremesas, disse a administradora. Todas estas partidas se pediram depois que Beatriz se negou, por escrito, a pagar nada que excedesse o contrato. Neuza se virou para o filho. Disse que se encarregaria. E estou me encarregando. Como? Camila apertava o telefone. Já vi, passou o prazo do pagamento. Prometeu ajudar. Agora não é o momento, espetou ele. E quando? Quando expulsarem a mamãe. Diego soltou uma risadinha. E agora? Quem vai alugar e pagar? Neuza lançou ao filho menor um olhar que o fez cravar a vista no chão. Beatriz guardava silêncio. A família Oliveira estava discutindo pela primeira vez sem a carteira dela no meio. E nessa discussão havia mais verdade que em todas as celebrações. André entrou no vestíbulo quase sem fazer ruído. Bom dia, senhora Vargas. Poderia me facilitar cópia dos documentos? Claro. Fábio apertou a mandíbula. Você converteu tudo num julgamento? Não respondeu Beatriz. O que converteu num julgamento é o desejo de vocês de viver à custa de outros. Neuza deu um passo para ela. Vou te amaldiçoar por isso. Não se moleste. As suas faturas soam mais convincentes. Helena entregou as cópias a André. Ele agradeceu e guardou os papéis. Fábio, sobre o pagamento adicional, o restaurante tratará com você e com Dona Neuza. Beatriz não tem nada a ver com esses gastos.
Diego deu uma cotovelada no irmão. Bom, provedor, nos leva ao caixa? Fábio não respondeu. Saíram do restaurante quase ao mesmo tempo, mas como pessoas diferentes. Neuza já não mantinha o queixo alto. Camila já estava escrevendo a alguém, apagando palavras com movimentos rápidos. Diego tirou um cigarro. Embora na entrada houvesse uma placa de proibido fumar, Beatriz subiu no carro do irmão. Agora ao apartamento, perguntou. Agora ao apartamento. Perto da casa de Neuza, os esperavam um serralheiro, Carmen e o agente de polícia. Ele advertiu de imediato. Não estou aqui para desalojar ninguém, só para registrar o conflito e assegurar que não haja brigas. Com isso nos basta, disse André. Neuza chegou 10 minutos depois no carro de Fábio. Ao ver o grupo no portão, o rosto dela mudou. O que montaram aqui? Carmen levantou uma sacola de lixo. A reunião de condôminos. Melhor você se calar. Estou calada. Só presente. André mostrou os documentos à gente. Este comprovou o RG de Beatriz, a certidão e o endereço. O direito de propriedade está confirmado, disse o policial. Dona Neuza, por que trocou a fechadura sem o consentimento da proprietária? Estava protegendo a moradia do proprietário. Neuza vacilou. Quer me expulsar. Isso é um litígio civil, disse o agente, mas não pode impedir o acesso à dona. Fábio interveio. Sou o marido dela. Minha mãe vivia aqui com o meu consentimento. O senhor é proprietário? Perguntou o policial. Fábio desviou o olhar. Meu endereço registrado é outro apartamento. Então o seu consentimento aqui não decide nada. Carmen acrescentou em voz baixa. O consentimento sem propriedade é como uma sopa sem panela. Diego, que havia chegado atrás num táxi, sorriu. Neuza lhe lançou um olhar fulminante. Traidor. Só estou avaliando a situação. O serralheiro tirou a nova fechadura depois que Neuza, resmungando, entregou a chave. Beatriz entrou, a primeira no apartamento, e parou no hall. Tudo ali era familiar e estranho ao mesmo tempo. Sobre o console estavam os cremes de Neuza. Do espelho pendiam os colares dela. Num canto havia caixas de Camila lacradas. No corredor cheirava ao perfume dela e a valeriana. Não toque nada sem fazer um inventário, disse André. Inventário. São as minhas coisas do dia a dia, gritou Neuza. Num apartamento alheio lembrou o irmão de Beatriz. No quarto, Beatriz viu que faltava a luminária do teto. No lugar assomavam uns fios envoltos em fita isolante. O que é isso? Não gostava da velha, resmungou Neuza. Fábio prometeu trocar. Onde está a luminária? No terraço, suponho. No terraço não só estavam as luminárias, havia sacolas com roupa de Camila, 2 caixas de Diego, uns esquis velhos, uma mesa dobrável, um pote com parafusos e o micro-ondas que Beatriz havia comprado para Neuza no Natal passado. Isso é meu, disse Camila ao instante, aparecendo na porta. Não toque nas caixas. Leve hoje, respondeu Beatriz. Não vim de carro. Peça um táxi. Diego abriu um armário embutido e de repente ficou gelado. Nossa! Na prateleira superior havia uma caixa sem abrir com um jogo de chá de porcelana. O mesmo que Theo segurava no restaurante. Beatriz se aproximou lentamente. Como chegou isto aqui? Neuza desviou o olhar. Trouxe Fábio para que não estragassem. Não deixaram entrar o menino na festa, mas pegaram o presente. Total, já estava comprado. Carmen, que estava na porta, parou de sorrir. Olhe que a senhora é mesquinha. Dona Neuza, isto é baixo até para a senhora. Fábio guardava silêncio. A Beatriz se fez um nó na garganta, mas pegou a caixa com calma. Isto volta para Theo. Com que direito? Se indignou Neuza com o de que o presente não foi aceito. Levaram um objeto, não um gesto de boa vontade. André anotou a caixa por separado. Jogo de chá, propriedade de Theo Martins Costa. Diego se coçou a nuca. Até as xícaras têm agora passaporte. Depois de tratar com a família dele, a um dá vontade de pôr passaporte num banquinho, respondeu André. Neuza começou a guardar os remédios numa sacola, sorvendo o nariz ruidosamente. Sou uma mulher doente. Estarão todos amaldiçoados. Camila se afastou de imediato. Mamãe, na minha casa por agora não pode. As crianças têm deveres. O quarto está ocupado. E onde vou? Diego levantou as mãos. Tenho o sofá quebrado e, além disso, na minha casa vem clientes. Que clientes? Não pôde evitar dizer Carmen. Na casa dele vêm os cobradores. Vi. Fábio disse bruscamente. Mamãe viverá comigo.
Beatriz olhou para ele no apartamento dos meus filhos. Ele guardou silêncio. André deixou a caneta sobre a pasta. Dona Neuza, hoje ninguém a expulsará pela força, mas o acesso à proprietária deve estar garantido, a fechadura restituída e não haverá mais mudanças não autorizadas. O prazo para desalojar se indica na notificação. Uma vez vencido, apresentaremos a ação. Não assinarei. A assinatura no aviso de recebimento do AR já consta. Neuza se sentou numa cadeira. Fábio, pela primeira vez, não parecia enfurecido, e sim perdido. Mamãe, tem que buscar outra opção. Mas se dizia que ninguém me expulsaria, queria que estivesse tranquila, queria que eu me gabasse diante das pessoas? O agente fechou o bloco. Conflito registrado, por favor. Sem escândalos. A proprietária tem direito de acesso. A questão da residência se resolve pela via civil. Após a saída, Neuza já não gritava. Caminhava de um quarto a outro e via o apartamento de outra maneira. Não como o troféu do filho, e sim como uma moradia alheia, onde cada prateleira podia ter o nome da verdadeira dona. Naquela mesma tarde teve lugar a primeira audiência do divórcio. A pequena sala do fórum de primeira instância não parecia o cenário de um drama familiar. Paredes claras, mesas, um microfone, pastas. A juíza verificou os dados, comprovou os documentos e perguntou sobre a possibilidade de uma reconciliação. Oponho-me ao divórcio, disse Fábio. Considero que a minha mulher atua sob a influência do irmão. Tínhamos uma família normal. Beatriz levantou a cabeça. Uma família normal não deixa as crianças na porta de um restaurante. Foi um conflito doméstico, replicou ele. Minha mãe estava nervosa. Perguntei ao meu marido se entraria sem nós, e entrou. A juíza olhou o expediente. Não há filhos menores em comum. Não, respondeu André como representante. Os filhos de Beatriz são do primeiro casamento. Fábio não os adotou. Fábio disse bruscamente. Mas vivi com eles 5 anos. Viveu? Disse Beatriz. E no dia importante, escolheu uma mentira. A juíza não entrou a discutir sentimentos mais do que necessário. As partes mantêm as posições. O tribunal concede um prazo para a apresentação de documentos adicionais a pedido do demandado e fixa a próxima audiência. No corredor, Neuza se lançou sobre o filho. Bom, o que perdeu? Fábio passou em silêncio e parou junto à janela. Mamãe, basta, basta. De quê? Basta de fingir que tudo é meu. Neuza pareceu afundar. Você está do lado dela. Já estive do seu. Vê onde estou agora. Beatriz não seguiu escutando. Saiu do fórum com o irmão na rua. Lívia lhe enviou uma mensagem. Theo pergunta se podemos trazer as xícaras para casa. Beatriz respondeu. Sim, hoje as poremos na nossa mesa. Fábio tentou jogar a última carta. Foi à escola quando as crianças saíam das atividades extracurriculares. Levava 2 sacolas, um chocolate para Theo e uma caixa de canetinhas para Lívia. Meninos, esperem. Lívia parou, mas pôs o irmão atrás dela. Mamãe sabe que você está aqui. Só queria falar. Vivemos juntos. Não. Theo se assomou por trás da irmã. Quer que vamos outra vez à casa da vovó? Não. Quero que entendam que os adultos às vezes se equivocam. Equivocou-se na porta, disse Lívia. Depois em casa e depois no apartamento da vovó. Fábio, desconcertado, estendeu as sacolas. Comprei isto para vocês. Theo não pegou. A vovó não nos queria. Já não dou nada para as pessoas que não nos querem. Fábio baixou o braço. Eu queria vocês. Lívia respondeu sem raiva. Então deveria ter ficado ao nosso lado. Beatriz os viu desde o carro e saiu de imediato. Não havia ansiedade na voz, só frieza. Fábio, afaste-se das crianças. Sou um estranho. Legalmente, um estranho. Humanamente você mesmo decidiu. Me proíbe inclusive falar com eles depois das ameaças de ontem e de tentar me pressionar através das crianças. Sim, qualquer contato, através de André. Ele olhou para Lívia, depois para Theo. As crianças se davam as mãos. De verdade tem medo de mim. Theo respondeu primeiro. Não, já não acreditamos. Isso foi suficiente. Fábio se virou e foi embora sem levar as sacolas. Beatriz as recolheu e as deu ao porteiro da escola. Dê a ele e volte. Nós não as queremos. Beatriz levou as crianças ao apartamento. Fábio não estava. No salão reinava o silêncio.
Tirou da sacola a caixa com o jogo de chá e a pôs sobre a mesa. Theo abriu a tampa com cuidado. Dentro brilhavam umas xícaras brancas com pequenas flores. São preciosas, disse Lívia. Passou um dedo pela borda de um pires. Vamos guardar, las para os dias bons. Beatriz os abraçou a ambos. O primeiro dia bom já começou. Naquele momento, a porta de entrada se abriu. Fábio não entrou sozinho. Atrás dele estava Dona Neuza com 2 sacolas enormes e um travesseiro debaixo do braço. Vou morar aqui, declarou cruzando o umbral, já que são todos tão legalistas. A ver quem se atreve a expulsar a mãe do marido diante das crianças. Lívia imediatamente pôs Theo atrás dela. O menino ainda segurava um pires do jogo de porcelana e um fino tilintar rompeu o silêncio. Beatriz apoiou a mão na borda da mesa para não fazer um movimento brusco. Fábio estava no hall com a expressão culpada de quem provocou um incêndio e espera que as chamas se desculpem sozinhas. As crianças vão agora para o quarto, disse Beatriz, e vocês sairão por essa porta. Tente. Neuza jogou as sacolas no chão. Uma se abriu e dela saíram uns chinelos, um hobby, uma sacola de remédios e um pote de café. Theo olhou aqueles objetos como se fossem os sinais de um novo cerco. Fábio, Beatriz não levantou a voz. Por que a trouxe aqui? Ele fechou a porta. Não tem onde passar a noite. Tem uma filha. Tem um filho. Diego. Camila não atende o telefone. Diego tampouco. Não posso deixar a minha mãe na rua. E aos meus filhos sim se podia deixar na porta de um restaurante. Neuza se acendeu. Já está outra vez. A você não deixaram entrar numa festa e agora se vinga de uma mulher doente. A senhora não se permitirá entrar no apartamento dos meus filhos. É a casa do meu filho. Lívia deu um passo adiante. Não é a nossa casa. Neuza se virou bruscamente para a menina. Você não se meta quando falam os maiores. Beatriz se interpôs. Uma palavra mais às crianças e a conversa terminará de outra maneira. Fábio agarrou a mãe pelo cotovelo. Mamãe, basta. Não basta. A sogra se soltou. Leva 5 anos dizendo que aqui manda você, pois seja chefe de uma vez. Beatriz pegou o telefone e ligou para André. O irmão atendeu quase no mesmo instante. Estão aí. Sim. Neuza com as malas. As crianças estão perto. Sim. Leve-os à casa de um vizinho ou ao carro. Vou para aí. Ligue para a polícia só se negarem a ir e houver ameaças. Não empurre. Ponha a gravadora. Beatriz ativou a gravadora. Lívia, Theo, ponham os sapatos, peguem as jaquetas e desçam ao carro. Vou atrás de vocês num minuto. Mamãe, vai ficar sozinha? Perguntou Theo. Não, vou em seguida. Lívia tomou o irmão pela mão. Passaram junto a Neuza. Ela bufou. Que par de sargentos você criou? Lívia parou. Nos educaram para não abandonar os nossos. A porta se fechou atrás das crianças. Beatriz se voltou para Fábio. Agora mesmo pega a sua mãe e vão embora. Ficarei até amanhã, declarou Neuza. Indo para o salão, tenho a pressão alta. Então chamamos uma ambulância. Depois do reconhecimento, o médico decidirá aonde levá-la. A sogra ficou gelada. Não faz falta uma ambulância. Então a saúde permite ir. Fábio esfregou o rosto com cansaço. Bia, uma noite. Amanhã decidimos. Já decidiu? Trouxe a pessoa que insultou as crianças à casa delas. Neuza se sentou no sofá e se abraçou ostensivamente ao travesseiro. Não vou. 15 minutos depois chegou André. Com ele subiu o agente de polícia, a quem o irmão havia chamado no caminho. O policial examinou o hall, as sacolas, a Fábio e a Neuza. Quem é o proprietário da moradia? Beatriz mostrou os documentos. O policial estudou a certidão e o RG. Dona Neuza, a senhora tem algum direito de residência neste endereço? Sou a mãe do marido dela. Perguntei por um documento. Me trouxe o meu filho. Fábio Oliveira não é proprietário. O próprio direito de uso dele está em disputa. Não consta o consentimento dos proprietários. Neuza se levantou. Estão me expulsando de noite. Proponho que abandone uma moradia alheia voluntariamente. Se encontra mal, chamaremos os serviços médicos. Fábio, em silêncio, recolheu as sacolas da mãe. Neuza soluçava ruidosamente, mas sem lágrimas. No umbral, ainda nos pedirá perdão. Beatriz olhou a xícara de porcelana sobre a mesa. Já pedi aos meus filhos. Com isso é suficiente. Quando a porta se fechou, o apartamento não se sentiu liberado. Ainda restava Fábio.
Estava de pé no meio do hall, sem olhar para Beatriz. Não queria que fosse assim. Como queria que fosse? Tinha que ter começado pela verdade. Minha mãe perdeu os nervos. Você a trouxe aqui. Ele levantou a vista. Amanhã irei uns dias à casa de Diego. Não uns dias. Recolherá as suas coisas segundo uma lista e irá embora. A partir de agora, tudo através de André. Sigo sendo o seu marido. Até a sentença do juiz. Deixou de ser família na porta do restaurante. Na manhã seguinte, Fábio foi com 2 bolsas de esporte. Antes de ir, ficou um bom tempo na porta do quarto das crianças. Lívia não abriu. Theo tampouco disse nada. Do pomo pendia uma folha com letras impressas. Por favor, não entrar. Fábio leu e saiu. Os dias seguintes transcorreram sem gritos, mas com papéis. André apresentou a ação para extinguir o direito de uso da moradia por parte de Fábio após a dissolução do casamento. Para Neuza se preparava uma ação à parte, se não desalojasse por completo o apartamento de solteira de Beatriz no prazo estabelecido. Helena Vargas enviou um e-mail do restaurante. Os pedidos adicionais foram confirmados pelo pessoal. O contrato principal foi pago por Beatriz. A família Oliveira se desmoronou num monte de reclamações domésticas. Neuza vivia na casa de Camila, mas na segunda noite já haviam brigado por uma prateleira no banheiro. A cozinha e a televisão alta demais. Camila ligava para Fábio, exigindo que alugasse um quarto para a mãe urgentemente. Fábio calculava o salário, o cartão de crédito e a dívida do restaurante. Diego prometia pensar, mas pensava tão longe que não chegava ao telefone. Um mês depois teve lugar a audiência do divórcio. Fábio chegou com uma jaqueta amassada após a estadia na casa do irmão. Neuza estava sentada no corredor sussurrando a Camila que Beatriz acabaria cedendo. O advogado de Fábio enviou uma petição e se limitou a uma frase genérica sobre a reconciliação. A juíza perguntou sobre a possibilidade de salvar a família. Beatriz se negou. Fábio se levantou e disse que se havia equivocado, mas que um casamento não devia se romper por uma discussão. As discussões passam, respondeu Beatriz. A humilhação das crianças. Não os defendeu e seguiu trazendo para casa a pessoa que os insultou. Queria reconciliar todos. Queria que voltássemos a nos calar. A juíza tomou nota e, após o procedimento estabelecido, anunciou a decisão. Decreta-se a dissolução por divórcio do casamento entre Beatriz Costa e Fábio Oliveira. Umas semanas depois, se resolveu a questão da moradia. O tribunal declarou Fábio privado do direito de uso do apartamento após a dissolução do casamento. Num procedimento à parte, a Neuza se concedeu um prazo para desalojar o apartamento de solteira de Beatriz. Os papéis não gritavam, não se justificavam, não discutiam, simplesmente fechavam portas que durante muitos anos se haviam mantido abertas por pena. O dia da mudança de Neuza começou com outro espetáculo. No portão havia uma pequena caminhonete. Diego chegou com uma jaqueta de moletom e disse de imediato que não podia levantar peso pelas costas. Camila trouxe o filho maior, mas este foi logo buscar água e não voltou. Fábio foi o último a chegar com o rosto de quem recebeu a fatura pelas próprias palavras. Beatriz chegou com André e um serralheiro. Carmen já esperava num banco. Hoje sou como uma espectadora com assinatura de temporada, anunciou. Estreia de desalojamento com intervalo. Neuza abriu a porta de par em par. Vou apresentar uma queixa. O endereço do escritório de reclamações escrevemos numa caixa, disse André. Comecemos pela cozinha. O inventário avançava lentamente. Neuza tentava levar a luminária, as cortinas, o micro-ondas, os banquinhos e o espelho do hall. Tudo isto é meu. Repetia faturas. Perguntava André. Eu vivia aqui. Viver aqui não converte as cortinas numa herança. Diego meteu um moedor de café na bolsa. Carmen tossiu. Diego, o moedor foi com você ou o convidou? Ele corou e devolveu o objeto à mesa. Camila tentou levar uma manta. Mamãe. A manta comprou Beatriz, disse Fábio de repente. Lembro. Todos se viraram para ele. Neuza ficou boquiaberta. Agora está do lado dela. Estou do lado do que foi. Esse reconhecimento chegou tarde, mas Beatriz se deu conta de que o mito havia desmoronado tanto que Fábio havia deixado de sustentá-lo. Quando a caminhonete foi embora, Beatriz recebeu as chaves. O serralheiro trocou a fechadura na presença dela.
No apartamento vazio ficaram arranhões nas paredes, manchas perto da cozinha, marcas de móveis no chão e um silêncio que não havia existido ali em anos. "O que vai fazer?" perguntou André. "Uma reforma. Depois alugarei oficialmente. Os rendimentos irão para a educação de Lívia e Theo." Boa resposta. Não é uma resposta. É uma volta para casa. Uma semana depois, Fábio devia recolher definitivamente as coisas do apartamento de Beatriz. Veio sem Neuza. Acompanhavam-no um oficial de justiça e André. Tudo transcorreu com calma, quase de forma rotineira, o que o fez mais doloroso. "A televisão é minha", tentou dizer Fábio no salão. "Comprou Beatriz", respondeu André, mostrando o recibo. "A cafeteira escolhi eu. Pagou ela. O sofá compramos juntos. O contrato está no nome da proprietária." Fábio agitou a mão com cansaço. "Já entendi." Levou a roupa, documentos pessoais, livros de trabalho e um notebook velho. Parou na porta do quarto das crianças. "Posso me despedir?" Beatriz olhou para as crianças. Lívia estava junto a Theo. "Já nos despedimos?" disse a menina. "Naquele dia no restaurante." Fábio assentiu. O rosto dele ficou vazio. "Fui um covarde." Theo perguntou. "E por que foi com ela?" Fábio não encontrou uma única palavra. Precisamente esse silêncio foi a resposta. Saiu sem olhar para trás. Beatriz ficou pela primeira vez em casa com as crianças, sem esperar o som de uma chave alheia na fechadura. Estiveram muito tempo movendo móveis. Lívia tirou da parede uma foto na qual saíam com Fábio. Theo trouxe um porta-retratos com um retrato de Paulo Martins. Beatriz o pôs numa estante, não como um ícone do passado, e sim como parte da presença. "Papai nos teria defendido?" perguntou Theo. "Sim", disse Beatriz, "mas agora sabemos nos defender sozinhos." Lívia tirou as xícaras de porcelana. "Hoje é um bom dia." Beatriz sorriu muito. Tomaram o chá na cozinha. As xícaras tilintavam suavemente contra os pires. Fora, escurecia o pátio onde já ninguém gritava sobre filhos alheios e direitos maternos sobre paredes alheias. Uns dias depois, Helena Vargas enviou os documentos de fechamento da conta do restaurante. Fábio havia saldado a dívida em vários prazos. Neuza ligou para perguntar por uma mesinha para o aniversário de uma amiga e perguntou: "Pode ser adiantado?" "E o que respondeu?" perguntou Beatriz. Helena manteve uma expressão séria. "Que aniversário só trabalhamos com contrato." Beatriz riu. A risada foi leve. Sem rancor, no domingo organizaram um jantar em casa. Veio André com um bolo. Lívia pôs a mesa. As crianças ajudaram. Simplesmente comeram. Riram, recordaram Paulo. Discutiram sobre que filme ver à noite e, pela primeira vez, em muito tempo não estiveram pendentes dos passos atrás da porta. Beatriz foi à cozinha recolher as xícaras. Sobre a mesa estava o álbum de Lívia com as capas bordô. A menina havia acrescentado uma página nova. Nela havia uma foto do jantar em casa Beatriz, Lívia, Theo, André. Debaixo da foto, a filha havia escrito família. O telefone piscou com uma mensagem de Carmen. Neuza vive agora com Camila. Já estão discutindo por um instante no banheiro. O pátio sente falta dela, mas aguenta. Beatriz sorriu e silenciou o telefone. No hall já não havia sacolas alheias. No quarto das crianças, Theo ria de algo que Lívia ensinava. Um dia, a porta de um restaurante se fechou diante de umas crianças com presentes. Agora na casa dele se havia fechado outra porta à mentira, a descaramento e a quem chamava de direito próprio a generosidade alheia. E atrás dessa porta, pela primeira vez, reinava uma paz autêntica.